Os meus pais vieram de uma aldeia chamada Tibácia, né? Uma aldeia onde não tem água potável, uma aldeia onde não tem energia, e a gente passava por várias dificuldades, né? Naquela fase do nosso país que teve a guerra civil, foi uma das fases mais complicadas, porque a gente saía de uma guerra e vinha em outra. E era naquela fase que a gente já estava chegando a uma idade que precisaríamos ir para a escola. Então, depois surgiu um lugar onde tinha a lixeira ao lado e a gente estudava dentro desse prédio. Ou seja, não tinha portas, não tinha janelas, não tinha saneamento, não tinha carteiras, né? A gente tinha que levar sempre uma lata ou uma pedra de casa para poder estudar. Mas algo muito importante que os nossos pais sempre nos ensinaram: faltou comida, faltou pão, faltou energia, faltou água. Mas eles sempre nos falavam de um Deus. Isso não faltava. Eles mencionavam sempre que existe um Deus que tudo pode fazer. E o meu pai, felizmente, ele teve que abrir mão de muita coisa pela nossa educação, porque ele primou pela educação. A educação para ele foi muito importante. E graças a Deus eu tive a oportunidade de terminar o ensino médio. E eu disse, eu vou para a capital. Eu tinha que ser cobrador de táxi. E foi muito difícil, porque eu tinha que pagar um lugar para eu morar. E esse lugar para morar em Luanda, na capital, o custo de vida é muito alto. Foi uma trajetória bem complicada, né? Mas em 2020, antes da pandemia, fui um grupo de missionários que eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui morar com eles. Porque os missionários gostavam de conhecer aquela missão da Napa, no Caiuaná, mas a gente não conseguiu ir para lá. Só que a gente conseguiu fortalecer uma amizade muito forte. E que eles no final me perguntaram qual era o meu sonho. Eu só falei, fui fazer faculdade. Eles tiveram que voltar por conta da pandemia. Aí eles chegaram aqui no Brasil, juntaram mais dinheiro, falaram com mais pessoas. E isso tudo foi Deus que estava preparado, né? Porque aí já começou a ser algo fora do comum. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensei que seria mar de rosa, né? Porque eu via o Brasil na televisão,
E muita gente se forma por intermédio da reportagem. Eu disse comigo não será diferente. Eu fui ter a minha primeira oportunidade na reportagem e eu escolhi depois ir para uma instituição adventista, porque provavelmente na instituição adventista seria mais fácil. E cheguei aqui no NASP, eu tinha que pagar tudo, eu tinha que pagar tudo. Paguei e não consegui pagar todo o semestre, então com o que eu pego na reportagem durante as férias, hoje agora eu virei padeiro também, eu faço pão e vendo aqui na faculdade para os alunos internos, com as paçocas que eu vendo dentro da faculdade, no final do mês eu consigo manter a minha faculdade. Às vezes Deus quer mudar a história da nossa vida, só que a gente precisa ir atrás, para que Deus abra as portas. Agora o caminho está mais aberto, eu estou na luta todos os dias e falta 1 ano e meio, aí eu me formo. Eu quero me tornar um tecnólogo na área de bancos de dados, porque meu sonho é levar um projeto estudantil, um projeto lá na minha comunidade onde eu nasci, para que aquelas crianças tenham oportunidade de sonhar. Quem diria que um menino ia sair de uma aldeia onde não tem energia, não tem água potável, e estaria no Brasil estudando, fazendo um monte de coisas. Precisa existir um ser divino que faz todas as coisas. Deus diz assim: tudo que pedires em meu nome, eu lhe darei. Mas Deus não nos dará de mão beijada. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. essas ofertas, Pai, esses dízimos que nós te adoramos através deles. E te pedimos que o Senhor expanda o teu reino aqui nessa terra, que o Senhor reúna todos os teus filhos sinceros, um só povo,
para que Jesus possa vir nos buscar. Amém. Que o Senhor abra o nosso coração para que sejamos liberais, para contribuirmos com a pregação do Teu Santo Evangelho e por amor a Ti, em fidelidade ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado? Feliz sábado! Não está feliz não? Está feliz ou não? Você está passeando. Então você era que está mais feliz. Deixa eu ver. Você vai dar um sorriso. Feliz, eu tô feliz. Você está feliz por quê, Mateus? Porque eu tô feliz por Daniel me deu um biscoito. Ah, você está feliz porque o Daniel te deu um biscoito. É um motivo de alegria. Mas você deve estar feliz por outro motivo, Mateus. Por que você está feliz hoje? Ah, você está feliz porque você quer ir na minha casa. Tá bom. Gente, Não, depois ele... você quer falar porque o Mateus está feliz? Ele quer. Ah, você quer falar porque você está feliz. Então me fala, por que você está feliz? Porque eu vou pra praia pra assistir o pôr do sol. Porque vai para a praia para assistir o pôr do sol. Muito bem. Você também. Gente, mas o Mateus, olha como criança é simples. Ele está feliz porque ganhou um biscoito do Daniel. Ele está feliz porque ele quer ir para minha casa. Mas ele esqueceu de dizer que ele está feliz por quê? Hoje é aniversário do Mateus, gente. Parabéns. O Mateus está fazendo 15 anos. Não. 4. Porque o meu bolo é de coco de dinossauro. Vai comer um bolo de coco de dinossauro, gente. Então quem puder depois... De chocolate. E chocolate. Dá um abraço no Mateus. Só que antes de eu contar como vai ser o nosso momento das crianças, eu vou pedir o Jean, que já trouxe aqui. Vou pedir para o André soltar a música de novo e a gente vai recolher a oferta das crianças antes. Combinado? E eu vou deixar a cesta com o Mateus. Mateus, hoje é seu aniversário. Você vai ser o responsável de trazer o dinheirinho das ofertas. Então, pessoal, o André vai soltar a música e as crianças vão recolher a oferta do departamento infantil. Tudo bem? Pode ir lá. Vai passando lá de banco em banco. Ó, o Jean já está aí. Obrigada, pai. Muito bem. Deixa eu sentar. O time é muito pequeno. Se é pequeno, o time é grande. É grande. Vocês querem que fique em pé ou que fique sentado? Ah, vai ficar sentado. Então tá bom. Vou fazer uma pergunta bem fácil para vocês. Muita oração, muito Poder. poder. Ah, Jesus. Agora, não, tá certo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco Poder. poder. Então a gente descobriu uma coisa bem simples agora. Eu já vou perguntar isso de novo no outro sábado para vocês. Vamos lá para ver se vocês 5 aqui sabem. Muita oração, Muito poder. muito poder. Pouca oração.
Menos poder. Menos poder. Agora não precisa me responder. Vocês têm orado em casa? Não, você não pode continuar. Se você não tem orado em casa, você está com pouco poder. Agora, se você tem orado muito em casa, você vai ficar com muito Poder. poder. Eu sempre quando dormir. Você ora sempre com... Também. Você também. Fala, Mateus. Também. Você também. Gente, o segredo para a gente ter uma vida poderosa não é o super-herói que a gente assiste na televisão. Não é o desenho. Não é o carro que sai fogo atrás. O segredo para ter uma vida poderosa na família, na escola, em tudo quanto é lugar, é fazer muita oração. Você sabe que existe uma história de uma família que não orava. E tudo estava dando errado para aquela família. Os problemas pareciam aparecer cada vez mais. Os pais brigavam demais. Os irmãos... Porque se eles não oravam, eles vão ficar com pouco poder. Porque eles não oravam e eles tinham pouco poder. E conta a história... Eu poder porque eu olhei. Isso. Sabe qual é o nome do menino da nossa história de hoje, Mateus? Mateus. Você acredita nisso? E a família do Mateus estava sempre com muito problema, sempre com muita briga, e tudo estava dando errado para eles. Nada dava certo. No trabalho nada ia bem, na escola não ia bem, tudo dava errado. Um dia, o Mateus, que tinha 4 anos de idade, chegou em casa e falou para os pais o seguinte: papai, mamãe, a gente podia fazer uma oração. Vovó também. E vovó também. A gente podia fazer uma oração para ver se os nossos problemas melhoravam. O pai e a mãe do Mateus da nossa história. Quando escutaram Mateus pedindo oração, começaram a saber o quê? A chorar. Porque tinha muito tempo que a família não se reunia para fazer oração. Não. Tudo bem. E naquele dia, a família do Mateus começou a orar todos os dias. E sabe o que aconteceu com os problemas? Não sumirão. Não sumiram. Você acredita nisso? Mas você também acredita que eles começaram a olhar para os problemas de uma forma diferente? Eles começaram a ver que os problemas eram pequenininhos e que Deus era grandão. E os problemas já não mais perturbavam eles. E eles começaram a ter muitos motivos para agradecer. Você sabe por que Eu obedeci o Jesus da minha mãe e a minha avó, minha outra avó. Você está de parabéns, Mateus. Você sabe por que o tio está contando essa história para vocês? Eu não sei se na casa de vocês tem oração todos os dias. Mas hoje eu dei uma receita para vocês. Qual foi a receita? Muita oração, muito poder. E assim como o Mateus da nossa história, vocês podem chegar na casa de vocês hoje, amanhã e todos os dias e falar com o papai e com a mamãe: vamos orar para buscar poder? Mesmo que a gente continue com o problema, pai, mãe, eu quero orar. Porque a oração da criança tem muito poder. Se o papai e a mamãe não estão fazendo oração, quem vai pedir oração dentro de casa? Vamos de novo para ver. Se o papai e a mamãe não estão fazendo oração, quem vai pedir oração dentro de casa? Então levanta a mão. Vamos assumir um compromisso? Se amanhã não tiver, se hoje não tiver oração dentro de casa, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe de vocês. Combinado? E agora a gente vai orar para finalizar o momento das crianças. Feche os olhos. Eu vou falar e vocês vão repetir. Bem alto para a igreja ouvir, tá bom? Querido Jesus, me ajude a ter forças para orar todos os dias junto com a minha família. Pois hoje eu aprendi que com muita oração, eu terei muito poder. Abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus.
Amém. Agora vai tocar música para as crianças voltarem, sentarem juntinhos com o papai e com a mamãe e ficar agora em silêncio por um instante do culto. Tá bom? Pode ir lá. Vou pegar esse Chico. Quem gostaria de fazer o pedido de oração, então pode estar escrevendo no papel. Se precisar de caneta, pode levantar a mão que a gente leva. Porque agora é o nosso momento da oração. Estão abertos.
É muito bom estar na casa do Senhor, principalmente quando temos irmãos amados da nossa terra, Daniel e família, nosso querido pastor, jovem pastor, eu sempre desde a época de estudantes. E hoje nós temos o privilégio de compartilharmos com a alegria da Rose. Hoje nós vamos agradecer a Deus pela Rose, convidamos aqui e vamos orar durante toda a semana pela Cris. Quem é Cris? Nossa querida perdão. Geralmente não é isso. Ofertamos uma bolsinha para as pessoas pelas quais estamos orando durante a semana. E a nossa querida Rosa, a nossa querida Luciana, ela tem suplicado pelo bem-estar espiritual de suas filhinhas. Que possamos nesse momento, pela graça de Deus, elevarmos nossa súplica ao Senhor Todo-Poderoso. Querido povo Pai amado, pelos méritos de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, por sua necessidade complicada, pedimos ao bom Pai, Deus Santo e Bom Espírito, ordene nossas palavras, nossos pensamentos, por meio da graça de Cristo, chegue nossa súplica como nosso advogado e intercessor, misericordioso, sumo sacerdote, justo juiz, ao teu trono de graça. Derrama, Pai Santo, a papai, Paizinho querido, tuas ricas bênçãos, Senhor, a família da Rosa, que ela possa, juntamente com outros filhos teus que estão agregados aqui, ver seus filhos de volta para o redil. Também pedimos, bom Pai, que abençoe cada mamãe, cada papai, representado, cada filho, porque necessitamos, Senhor, estarmos sob tuas graças. Abençoa também a Cris, que vai ser contemplada, esse é um privilégio de orarmos por ela durante toda a semana. Não olhe para a nossa justiça, Senhor, porque como está escrito a tua palavra, assim como o Oriente fica distante do Ocidente, tu apaga nossas transgressões. Amém. Ouve, portanto, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Vocês conhecem essa frase? Se vocês não conhecem, vamos louvar a esse ser, dizendo: reina em nós, venha a nós o teu reino. Vamos louvar o nosso Deus com todo entusiasmo? Aquele
seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que suas mãos semeia força a todo o povo. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando tem investirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé agora? Em continuidade ao louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Quero convidar você com todo entusiasmo a continuar nesse espírito de adoração.
festa. Pô, deixa eu ficar aqui para você sincronizar. Sábado está em festa porque a gente tem recebido visitas têm abrilhantado o nosso sábado. E eu queria convidar aqui o irmão Daniel, ele vai estar louvando a Deus nesse momento. Como é uma visita que a gente não sabe quando vai voltar, a gente espera que volte mais vezes. Então eu gosto de apresentar para a igreja. Esse aqui é o irmão Daniel, que é sogro do pastor Leandro. Eu queria falar do Daniel. Quer um? É rápido? Senão você vai tirar tempo do pastor Leandro. Esse Daniel desde neném. Os pais são muito missionários. E Daniel tem sido uma bênção entre o povo de Deus. Ancião várias vezes, diretor de comunicação, diretor da família, de encontro de casais, mas o quente do Daniel, Deus tem usado no ministério dele peculiar. A música. Daniel sempre teve um quarteto, sempre à frente desse quarteto, salvando almas para o mundo. Amém. Deus abençoe. Amém. Quer respirar um pouquinho? Tá? Então, o irmão Pereira já apresentou, está aqui, que Deus possa te usar mais uma vez. Bom dia, igreja. Bom dia. Posso ficar aqui em cima? Sim. Peço licença, tá? Estou muito feliz, viu, por estar aqui. E realmente eu costumo me emocionar nas horas boas também, né? Nas horas de alegria. E hoje eu estou muito emocionado por estar aqui, por estar louvando ao Senhor. Estou emocionado por rever minha mãe do coração, a irmã Aparecida, meu amigo, irmão Pereira. Eu e minha família estamos muito felizes por conhecer os nossos irmãos em Cristo. E mais felizes ainda estamos porque temos a certeza, pela graça de Jesus, que nós um dia vamos morar todos juntos. Amém. Que Deus possa continuar sendo louvado e exaltado. Sou de Jesus agora.
pelo louvor. Nesse momento eu vou convidar aqui à frente o pastor Leandro Alencar. Pastor, me desculpa, mas eu vou ter que colar porque é muita informação, tá? É com muita alegria que a gente está recebendo o pastor aqui na nossa igreja, está sendo trazido aqui pelos nossos irmãos queridos, muito felizes. A alegria dele durante a semana, durante os meses, Diego, e ajustando tudo para que vocês fossem melhor recebidos. Saiba que existe um casal que ama a família de vocês, e a partir de agora vai existir uma igreja que ama a família de vocês. Tá, gente? Só para vocês conhecerem um pouquinho, a gente compartilhou com vocês. A gente está aqui com o pastor José Alencar, ele é graduado, Leandro Alencar, José Pereira com Leandro. Vamos lá, Leandro Alencar, ele é graduado em teologia, jornalismo, com pós-graduação em gestão financeira, não me corrija se estiver errado, tá? Atuou como gestor escolar, departamental de jovens, diretor de comunicação em Alagoas, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. E atualmente é pastor de Anápolis. Só faltou. E mestrado em comunicação, que você me falou hoje. Só que só faltou um detalhe. Eu vou pedir para o senhor apresentar para a igreja o nome da esposa, da família, diz quem está acompanhando direitinho. Porque quando eu apresento, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. É ao lado. Ao lado. É ao lado. Tá ótimo. Yes, ao lado. A gente na frente. Vai ter que ser do lado. Então, pastor, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que o senhor está de férias. Gente, o pastor veio tirar férias, mas o verdadeiro pastor, mesmo em férias, está na missão. Então, que Deus ele possa te usar mais uma vez. Muito obrigado. É do lado, não é? Do lado. Gente, para nós é muito gratificante estar aqui. E já faz um tempo que a gente não vê, pelo menos eu, né? Já tinha muito tempo que eu não vi o irmão Pereira e a irmã Aparecida, né? Eu comecei o meu ministério em Maceió e eu fui solteiro pro ministério, né? Eu entrei no ministério solteiro, era pastor solteiro, né? Mas foi por opção, viu? Não minha, né? Delas, das meninas, né? Elas sempre não escolhiam. Mas e lá eu conheci a Andressa, né? É a minha esposa. Vem cá, pessoal, vem cá, Beca também. E lá em Maceió, a Andressa e eu namoramos, né? E aí casamos. E assim que a Rebeca nasceu, que a Rebeca é alagoana também, assim que a Rebeca nasceu, nós fomos para Recife, né? E aí depois Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois Goiânia e agora Anápolis. Então a gente esse é o meu 14º ano de ministério pastoral, né? E Andressa, hoje temos 11 anos de casados e a Rebeca tem 9 anos de idade, 9 anos, né? A Andressa é enfermeira, trabalhou no Hospital Adventista e aí decidiu não ser mais enfermeiro e está fazendo faculdade de medicina. Por isso que nós estamos em Anápolis, né? Ela faz faculdade em Anápolis, Goiás, né? E lá tem uma boa faculdade de medicina, é uma ótima cidade, né? A Rosa me disse que conhece, né? Meu irmão nasceu lá. Ele é de lá, né? Ela já conhece a região, Anápolis, é uma cidade maravilhosa. A gente está muito feliz de estar aqui também com os meus sogros e Andressa, com os pais dela, né? Só que assim, no caso do pastor aqui, né? O pastor Leandro é a esposa que canta, né? O sogro que canta. Eu sou canta e o pastor prega, eu não prega. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. E a Rebeca tem que falar o currículo dela, está no 4º ano, né? No 4º ano. Amém. Que maravilha. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu tive a imensa alegria também de conhecer o irmão Pereira e a irmã Aparecida lá em Maceió, né? Eu cheguei muito novinho lá, né? Solteiro, e a igreja central meio que me adotou, a igreja central de Maceió. E a gente sempre estava indo lá nas férias, né? E aí nos últimos anos, por conta da pandemia, a gente ficou um tempo sem Maceió. E quando a gente conseguiu voltar, eles já tinham arrumado as malas e já tinham vindo para cá, né?
Então foi com muita alegria que a gente veio aqui, né? Não só para compartilhar a palavra, mas também para revê-los, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Mas, queridos, vamos abrir a palavra e pedir que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, obrigado, porque com muita alegria agora vamos abrir a tua palavra mais uma vez. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos enriqueça, e principalmente que o Senhor permita que nós coloquemos em prática as verdades que aprenderemos aqui. Amém. Te pedimos estas coisas no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, assim que eu cheguei, Diego disse assim: pastor, essa voz aí, você é radialista, né? Não, eu sou jornalista também, mas a gente tem um programa de rádio lá em Goiás, né? E está tendo agora, né? Só que foi gravado. Eles não sabem, quem está ouvindo não sabe que é gravado. Mas daqui a pouco começa, todo sábado às 14 horas. A gente tem um programa de rádio lá e é muito legal. A gente tem um programa na rádio mais ouvida da região. E a Rebeca também participa. A Rebeca ama ir para a rádio, né? E é interessante que assim, a gente lá na rádio tem uma série de atividades, mas a atividade principal do programa é estudar a Bíblia. Enquanto a gente está estudando a Bíblia na rádio, aí os irmãos, né, as duplas missionárias estão estudando a Bíblia nas casas, né? Então eles ligam a rádio lá e a gente estuda, né, com as pessoas. O nome do programa é Bíblia Interativa. E é muito legal porque as pessoas estão estudando a Bíblia, a gente está lá e manda pergunta e responde, né? E é bem legal mesmo lá a atividade. Mas hoje, daqui a pouco, né, vai começar o programa, aí eu vou pegar o celular, né, e vou ficar, porque eu vou respondendo o pessoal. Eles vão responder, vão fazendo perguntas e a gente responde no celular as perguntas, né? É o Bíblia Interativa. É muito legal a experiência lá de estudar a Bíblia na rádio, também na internet, né? Mas a rádio não morreu, né? A rádio não morreu ainda, né? Mas é muito importante a gente estudar a Bíblia. É verdade, eu deixei no final, mas a gente tem alguns livros escritos também. Não deu para trazer, né? Mas depois a gente traz para vocês, envia, que a gente tem alguns livros escritos também, que é fruto do nosso estudo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Mas a gente quer começar esse sermão, nosso estudo, com uma pergunta: qual o tamanho do seu Deus? Vamos deixar a Bíblia responder qual é o tamanho do nosso Deus. Mas antes de responder qual o tamanho do nosso Deus, aliás, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer outra pergunta, que é essa. Vamos ver se vai funcionar aqui. Acho que é a distância, né? Vamos ver. Não. Mas toda vez que eu fizer assim, Diego, aí você. Fui eu ou foi você? Foi você. Tá, vamos ver se. Agora fui eu. Agora fui eu. Pronto. Antes de responder a pergunta qual o tamanho do nosso Deus, a gente precisa responder essa pergunta: o que é Evangelho? Essa pergunta parece simples, mas por trás dela há uma verdade maravilhosa. Porque se eu pergunto rapidamente o que é Evangelho, tenho certeza que a maioria vai responder o significado da palavra Evangelho. Porque a palavra Evangelho vem do grego e significa literalmente boas notícias, boas novas. Então o que é Evangelho? São as boas novas de Jesus Cristo se tornando homem e salvando todas as pessoas. Diga amém por isso. Amém. Isso é o significado da palavra Evangelho. Mas a Bíblia traz uma definição do que é Evangelho, e a gente vai aprender agora em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Se você quiser marcar na sua Bíblia, você pode também, porque essa é a melhor definição de Evangelho de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Quem escreve essa definição
é o apóstolo Paulo, e a gente vai descobrir porque daqui a pouco ele fala tanto de evangelho. Mas essa é a melhor definição de evangelho da Bíblia, Romanos 1,16. Inclusive esse é o meu versículo favorito da Bíblia, meu versículo favorito. Eu lembro quando eu fui formar em teologia na faculdade, a comissão de formatura passou uma folha, né, para os alunos que iam se formar, e perguntaram assim, né: como você quer se chamar? Aí, o que é isso? Como assim eu quero me chamar? Aí porque quando você vira pastor, você tem que ter um nome, né? Porque são vários sobrenomes, né? Então vai ser Leandro Alencar, né? Porque eu não tenho nenhum sobrenome forte, de peso, né? Mas Alencar pelo menos era escritor, né? Que era José de Alencar, né? Então eu não me incomodei, Diego, viu? Com o seu equívoco, né? Me senti até privilegiado se me chamar José de Alencar, viu? Aí, meu nome é Leandro Alencar, nunca tinha pensado nisso, que tinha que escolher o nome. E qual o seu versículo favorito? Aí, esse eu não titubeei. Para escolher o meu nome, eu titubeei. Mas o meu versículo favorito eu não titubeei, porque esse é o meu versículo favorito de toda a Bíblia. Olha só o que é evangelho, conforme Romanos 1,16. A Bíblia diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, o que é evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos repetir para gravar, porque a repetição ajuda a gente a entender. A partir de agora, quando perguntarem o que é evangelho para vocês, vocês vão devolver com uma pergunta: você quer saber o que é evangelho ou o que significa a palavra evangelho? Porque se você quer saber o que significa a palavra evangelho, significa boas novas. Mas se você quer saber o que é evangelho, evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga amém por isso. Agora fale alto: o que é evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só mais uma vez: o que é evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Isso é evangelho. É por isso que nós nos consideramos evangélicos, porque o poder de Deus nos alcançou e nos salvou. Através da nossa crença no evangelho, nós podemos ser salvos. E a salvação ou a justificação é o tema preferido do apóstolo Paulo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, ou então que você lê em algum livro, ou numa lição de escola sabatina, ou em qualquer lugar, alguém falando de justificação, do ponto de vista do apóstolo Paulo, justificação é a mesma coisa que salvação. Então, alguns falam, alguns evangélicos, alguns estudiosos da Bíblia, que não da nossa igreja, eles gostam muito desse termo, justificação pela fé. Todas as vezes que você ouvir essa palavra justificação ou justificação pela fé, o termo justificação pela fé, entenda que na verdade a pessoa está querendo falar de salvação. Na Bíblia, quando Paulo ou qualquer outro escritor fala de justificação, ele está falando de salvação. Por quê? Porque para Paulo, quando alguém se salva, ele se torna uma pessoa justa. Ou seja, perdidos nós somos injustos, mas salvos nós somos justos. Essa palavra confunde a gente no português, por quê? Porque o verbo justificar significa explicar, não é? Justifique por que você está usando esta calça branca. Entende? Essa expressão, você já está esperando uma explicação. Mas na Bíblia, a justificação não é explicação. Justificação é o ato de tornar alguém justo. Uma pessoa é injusta e ela se torna justa através da justificação pela fé. Ou seja,
A justiça ou a salvação pela fé é o tema preferido do apóstolo Paulo. Ele gostava demais de falar destes assuntos jurídicos mesmo, pastor, jurídicos. Paulo, principalmente no livro de Romanos, ele usa muitas expressões do direito romano. Não sei se tem algum jurista aqui, advogado, que estudou direito, não sei se tem, mas se Paulo estivesse vivo hoje, ele seria ou um advogado ou um juiz, porque esse era o tema preferido dele. Ele gosta muito de falar sobre isso, por isso que ele fala de justificação. Em Romanos capítulo 7, vocês lembram de Paulo falando assim, miserável homem que sou, vocês lembram disso? E quando ele fala assim, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está se referindo a uma condenação romana, da justiça romana. Havia várias condenações à morte através da justiça romana, e era sempre o juiz que condenava, havia a figura do advogado, do acusador e tudo mais. Então, o nosso direito, principalmente o direito ocidental, né, ele vem diretamente da justiça romana, direto, sim, gente, direto. Até mesmo no local onde as causas são julgadas, vem do latim, né? O nome fórum em português é um nome que vem direto do latim. Até eu não sei como funciona aqui, mas no Brasil existem as varas, né? A vara criminal, a vara de família e tudo mais, e essas varas são uma referência clara a uma prática do direito romano. Por quê? Os romanos inventaram a jurisprudência. Quando tinha um juiz que ele acabava julgando muitas questões, por exemplo, relacionadas à herança, ele acabava se especializando nesse assunto, e aí na frente da sala onde ele julgava as questões de herança, ficava um escravo segurando uma vara, né? E em cima da vara tinha um cartaz, uma placa dizendo: esse juiz resolve questões de venda de terreno e herança. Então, a vara que mostrava o que o juiz fazia acabou dando nome às varas judiciais no Brasil. Então, todo o sistema jurídico ocidental, não só brasileiro, também americano, vem do Império Romano, da justiça romana. É curioso isso. Quando Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte, está se referindo a uma condenação à morte, que era dada pela justiça romana. E esta condenação era onde vários, né? A pessoa podia ser condenada a ser queimada, ou então ser arrastada por cavalos. Se tivesse feito uma coisa muito ruim, podia ser ter os seus membros arrancados por vários cavalos. Os romanos eram assim, né? Tinha uma condenação que era colocava a pessoa dentro de um saco com algumas pedras, amarravam o saco e jogava a pessoa num lago, num mar, num rio, e a pessoa afundava. Teve um discípulo, não me recordo, não, que morreu assim. Aí óbvio, decapitado e tudo mais. Ocorre que a pior morte de todas essas, era a morte de cruz, que era tão, pastor, ser crucificado era pior do que ter 4 cavalos, cada um amarrado a um membro do seu corpo, né? 2 nas pernas e 2 nos braços, e aí os cavalos correm cada um para o lado e arrancam os seus membros. Morrer na cruz era pior do que isso? Era. Morrer na cruz era tão horrível, horrendo e vergonhoso, que Cícero deu uma lei proibindo, e foi referendado pelo Império Romano, pelo Senado Romano, proibindo os cidadãos romanos de serem crucificados, porque era demais crucificar, demais. Paulo, quando fala quem me livrará do corpo desta morte, está se referindo a uma condenação também. Em algumas circunstâncias, quando uma pessoa matava a outra, ela poderia ser condenada a ter o corpo da pessoa assassinada amarrado ao seu. Então, a pessoa saía do fórum arrastando um corpo, né? Arrastando um corpo. E aí todo mundo sabia, foi ela que matou aquela pessoa que matou aquele ali que está sendo arrastado. Até que em algumas circunstâncias encontravam-se 2 pessoas mortas, uma no estádio de putrefação avançado e a outra que morreu depois.
há um registro nos escritos, né, jurídicos romanos, de uma mãe que matou o filho. Ela cometeu infanticídio e ela foi julgada e foi condenada a essa morte. Ela saiu do fórum com o corpo do filho, do bebê, amarrado ao seu corpo, e ela teve que carregar. Não podia tirar o corpo, que assassinato, né? Era proibido. Quando Paulo fala da sua natureza, ele se refere a um corpo putréfato que ele carrega todos os dias. Ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Quando ele olhava para o lado, ele se sentia carregando um cadáver. Quando ele olhava para dentro de si, para a sua natureza. Por isso que Paulo gosta muito do tema da justiça, porque é Deus fazendo um homem que carrega um cadáver se tornar uma pessoa justa e salva. Paulo ama falar sobre a justiça divina e sobre a salvação. Para Paulo, o pior crime que alguém pode cometer é o pecado. Pior crime. Óbvio que a pessoa pode cometer alguns crimes e infrações na sociedade, e alguns crimes, eles coincidem com alguns pecados. Por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. A sociedade também diz: não matarás. Mas a Bíblia diz: não mentirás. E a sociedade diz: se você mentir, tudo bem. Não tem, fazer o quê? Entende? Alguns coincidem, outros não. Mas para Paulo, o pior crime que alguém poderia cometer é o pecado. Então, do ponto de vista de Paulo, no livro de Romanos, o homem é um criminoso. Ele não é só um pecador, ele é um criminoso, porque ele transgrediu a lei de Deus. Ou seja, nós somos criminosos. Ou seja, você é um criminoso. Ué, pastor, vem aqui para ouvir a palavra de Deus e você está dizendo que eu sou um criminoso? Calma, eu também sou. Todos nós somos. No entanto, Paulo em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Se esse versículo terminasse aí, se depois da palavra morte tivesse um ponto final, nós estaríamos perdidos. Mas Deus, com seu amor, apagou o ponto e escreveu uma vírgula, e depois da vírgula vem a graça de Deus, porque Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém, igreja. O pecado colocou um ponto, mas Deus, com sua graça, apagou o ponto e escreveu uma vírgula, e nós temos a oportunidade de viver eternamente. Diga amém por isso. Amém. Inclusive, esse é o título de outro livro. O irmão Perecer falou, aí eu vou ter que falar. Eu estou terminando de escrever um livro sobre isso. Por isso que eu estou falando bastante, né? Estou estudando muito sobre isso. O título do livro é A Vírgula da Graça. E vocês já sabem por que o título do livro é esse. Quem pegar vai... por que a vírgula da graça? Essa vírgula aqui, ó. Foi Deus que colocou. O ponto foi o pecado que colocou, mas Deus apagou o ponto e colocou uma vírgula, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o pior crime que alguém pode cometer é o pecado, porque alguns crimes que nós cometemos aqui, eles têm penas brandas, e alguns até prescrevem. Se passar um tempo, você comete um crime e passar um tempo escondido, você pode voltar ao convívio da sociedade, que nada vai acontecer com você, porque alguns crimes têm prescrição. Por exemplo, eu descobri, lembro também, né, algumas notícias, eu descobri que o maior roubo de obras de arte já feito no mundo, inclusive uma lista do FBI, né, foi feito lá no Brasil, durante o carnaval no Rio de Janeiro. Roubaram lá vários quadros, os valores chegam a 10 milhões de dólares ou mais, mas roubaram lá de um museu. Era sábado de carnaval, né, todo mundo lá, então a pessoa entrou lá e roubou os quadros. Esses quadros nunca apareceram e o crime vai prescrever daqui a 2 anos.
é 20 anos para esse tipo de crime, a prescrição. Então daqui a 2 anos, os criminosos podem voltar ao convívio, até dizer, fui eu, que não vai ter problema. No entanto, o pecado não tem prescrição, porque para Paulo, o pior crime que alguém pode cometer é o pecado, porque as consequências do pecado são eternas. Mas agora, para a gente terminar, eu queria que você esquecesse quem está do seu lado e olhasse para dentro de si. O que você vê lá? Quando você olha para o seu coração, quando você olha para as suas intenções. Eu não estou falando de quem é você na frente das pessoas, é de quem é você sozinho. Eu aprendi um dia que caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Isso é caráter. Então, o que você é? Ocorre que quando você olha para dentro de si, você vê pecado. Quando a gente pergunta assim, o que é pecado? Vem logo na nossa mente o versículo de 1 João, onde há a definição de pecado. Pecado é o que? A transgressão da lei. Só que eu aprendi que pecado vai muito além disso. Essa definição de transgressão da lei é apenas uma definição de pecado. No Novo Testamento, eu não vou nem falar do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento existem 10 definições de pecado. São 10 palavras que descrevem o pecado. Em português, a gente lê na Bíblia a palavra pecado, iniquidade, e tem tudo o mesmo significado, mas em grego não, como eu falei na escola sabatina, o grego é uma língua muito rica, né? Então cada palavra que o Novo Testamento usa para o pecado traz uma definição, uma visão de Deus do que é pecado. Eu queria compartilhar essas palavras com vocês. Quem quiser anotar ou tirar foto ou pegar o PowerPoint está à disposição, tá bom? A primeira palavra grega para o pecado é a palavra harmatia, está em Romanos 3,9, e significa errar o alvo. Está lá, pecado, iniquidade, erro, mas em grego significa errar o alvo. Como assim, pastor? Me explica. Quando você se propõe a fazer algo espiritualmente e não faz, ou seja, você erra o alvo, a Bíblia diz que isso é pecado. Por exemplo, eu vou jejuar hoje. Não, hoje não, tem um, né? Mas vamos supor que eu tentei, sábado eu vou jejuar. Eu fiz compromisso com Deus para jejuar sábado. Aí eu não consigo, porque eu me propus, mas não fiz. A Bíblia diz que isso é pecado. Vou orar a partir de hoje 3 vezes por dia e vou ler a Bíblia todos os dias pela manhã. Não cumpri. A Bíblia diz que isso é pecado. Misericórdia. A segunda palavra grega para pecado é a palavra ofileima, está em Romanos 4,4 e significa devedor da justiça divina. A Bíblia diz que dever a Deus é pecado. Mas pastor, como eu devo a Deus? Vamos lá. Qual é o salário do pecado? Respondam para mim, qual é o salário do pecado? A morte. Você está morto? Não. Então você está devendo a justiça. Era para você estar morto, porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu não estou morto, eu estou devendo a justiça de Deus, e a Bíblia diz que isso é pecado. A terceira palavra grega para pecado está em Romanos 4,15, é a palavra parábasis, e significa desvio da direção original, ou além da linha, ou fanatismo. Quando você vai demais em um tema, a Bíblia diz que isso é pecado. Jesus pediu para você andar com ele a primeira e a segunda milha, a terceira é por sua conta. Então tem gente que vai demais no zelo, e a Bíblia diz que isso é pecado. Quando eu vou mais do que Deus pediu, eu me torno um fanático. Eu não estou falando da religião de maneira geral. Às vezes eu sou fanático com um único tema. Eu exagero em um único tema. Quando eu vou além daquilo que Deus e a Bíblia pediu, a Bíblia diz que isso também é pecado. A quarta palavra grega para pecado está em Romanos 5,15, é a palavra paraptoma, e significa cair quando deveria ficar em pé. Então todos esperam que você seja uma referência espiritual, todos esperam que você vá bem, todos esperam que você seja um sucesso em nome de Deus. Aí você cai, você fracassa, você erra. A
Bíblia diz que isso é pecado. E eu, como pastor, eu sei que sobre mim, sobre os pastores, há uma cobrança muito grande, porque a igreja espera que o pastor sempre esteja de pé, que o pastor sempre esteja bem, que o pastor sempre tenha um conselho para dar, não é, pastor Rose? Que o pastor sempre saiba resolver todos os problemas. Então a igreja espera que o pastor sempre esteja de pé, incólume. E aí, quando a igreja espera algo de mim, eu caio. A Bíblia diz que isso é pecado. Os filhos esperam que o pai seja fiel à esposa para sempre. Ele cai. A Bíblia diz que isso é pecado. Os filhos esperam que a mãe cuide deles para sempre, que ela permaneça junto, mas aí ela abandona os filhos, ela cai quando ela deveria ficar em pé. A Bíblia diz que isso é pecado. Calma, gente. Piora. A quinta palavra grega para pecado é a palavra paracoê. Está em Romanos 5,15 e significa desobediência à voz de Deus. Todos aqui, todos nós ouvimos a voz de Deus, sim ou não? Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vem à igreja, canta, louva a Deus, escreve pedido de oração, devolve o dízimo, você está escancarando uma janela espiritual para Deus entrar na sua vida. E quanto mais você busca a Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você mergulha nos assuntos espirituais, cada vez mais você se torna sensível à voz do Espírito Santo. E tem pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo bem fraquinho, uma vez ou outra, e tem pessoas que são muito sensíveis, estão sempre ouvindo a voz de Deus direcionando. Vá por aqui. Pastor, como é que o Espírito Santo fala? Eu não sei, ele fala diferente com cada um. Mas não só para assuntos espirituais. Não teve aquele dia que você estava indo aqui e de repente veio uma voz veio e disse assim: não entra à direita, vai direto. Você já fez isso? Aí você foi. Às vezes você até descobre que eu sempre vou por ali, mas eu fui para o outro lado. Mas não acredita que eu vi uma notícia que tem um acidente lá. Foi o Espírito Santo. Aí você ouviu o Espírito Santo falar e você obedeceu. O Espírito Santo ele vai falando, ele vai impressionando a gente. Todos, pastor, todos, porque essa é a função do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecador, o pior dos pecadores, ele ouve o Espírito Santo. Só que quanto mais a gente busca Deus, mais a gente ouve. E ele vai dizendo: não fecha esse negócio, não compra essa casa, não sai do emprego agora. E você vai sentindo o Espírito Santo, né? Olha, esse rapaz é bonito, mas não vale nada. Olha, essa moça, ela é até bonita, mas você vai chorar muito. E você vai sentindo, né? Vai sentindo o Espírito Santo direcionando. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo fala conosco, a gente desobedece a voz dele. A Bíblia diz que isso é pecado. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe fazia o culto familiar e ela sempre dizia no culto, né? Assim: olha, toda vez que o Espírito Santo falar com você, você tem que dizer sim. Eu era pequenininho, eu não gostava de fazer o culto, porque eu não gostava de acordar cedo. Minha mãe fazia o culto 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente. Ela acordava todo mundo. Nossa. Ela, bora fazer o culto, todo mundo junto. Não, orar todo dia. Não, mãe, ela bora fazer o culto. E aí ela era 3 filhos lá em casa, cada um tinha que escolher um hino para cantar, né? Aí eu lembro, né? Eu era pequena, e ela, toda vez que pedia para eu escolher o hino, eu escolhi o menor hino do Inário. Vocês sabem qual é o menor hino do Inário? Vocês sabem qual é? O menor hino do Inário, vocês sabem? Eu sei. Venha Cristo. Conhece? Venha Cristo, vem agora, peço-te, vem pecador. Já foi metade já. Vem confiantemente a Jesus o Senhor. Já foi, cor de estrofe. E eu cantava bem rápido para acabar. Veja, perdoar-te, vem pecador. A minha mãe olhava assim: vem confiantemente a Jesus o Senhor. Acabou. Aí toda vez que eu escolhi assim, a minha mãe olhava para mim, escolhi o maior hino do Inário. Vocês sabem qual é o maior hino do Inário? Eu sei. Amor glorioso.
E ela cantava arrastado, né? Busco-me com ela com ternura. Mas eu aprendi no culto familiar em casa assim. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar, você tem que dizer assim. Eu tenho muitas experiências do Espírito Santo falando e eu vou fazer. Eu vou dar uma delas. Senão a gente vai ficar o dia todo aqui contando história. Mas eu fiz faculdade de teologia lá na Bahia. E aí o pastor da igreja, eu era estudante ainda, disse assim: Leandro, você quer pregar na sexta-feira? Sexta-feira é o culto mais badalado do internato. Quem estudou internato que sabe. É o culto que vai as meninas bem vestidas, os meninos de terno, é aquele culto mais jovem, né? A igreja com 3 mil membros. Aí eu, nossa, na sexta. Aí ele Aí eu, quando é? Isso era no começo do semestre. Aí ele, olha, é lá no último sábado do semestre. Aí eu primeiro me senti honrado, depois eu fiquei assim, eu acho que ele não está muito confiante, que ele me colocou no último, né? Ou seja, ele me deu uns 4 meses para me preparar para o sermão. 4 meses. E, gente, eu fiquei 4 meses, porque lá no seminário você não prega muito. É um monte de pastor, gente. Tem um seminário com doutores, professor de teologia, vai querer ouvir aluno? Então, gente, eu passei 4 meses lá, eu nem lembro do que eu ia pregar. Mas foram 4 meses lá preparando o sermão com PowerPoint, com ilustração, história, fundo musical, aquela coisa toda. Deu um dia, eu estava nervosíssimo. Porque eram 3 mil pessoas, mas cada uma tem 2 olhos. Então para mim eram 6 mil olhos. Todos olhando para mim, nervoso, né? E era tudo jovem, e a gente com medo de querer ser animado, querer falar alguma coisa, e ninguém entendeu o que você quis. E o nervoso, mas o sermão estava top, apesar de eu não lembrar. O culto começava às 7h30, eu nem jantar fui, estava no internato. 5h30 da tarde, 5 horas, 5h20 eu sentei para revisar o sermão que eu já estava fazendo há 4 meses. Mas eu fui lá revisar pelo nervosismo. Quando eu fui revisar o sermão, aí eu ouvi o Espírito Santo falando. O Espírito Santo, quem é pregador que sabe, o Espírito Santo veio assim: muda o sermão. Não prega sobre isso. Aí eu, quê? Aí, 4 meses preparando o sermão. O Espírito Santo, muda o sermão. Lembrando que era 5h30, faltavam 2 horas. E eu comecei a brigar com Deus, que é assim que a gente faz quando o Espírito Santo fala com a gente, né? Comecei a brigar. Não, 4 meses, sermão pronto, PowerPoint pronto, já está na sonoplastia e já está no informativo da igreja, o tema do meu sermão. O Espírito Santo muda o sermão. Aí eu, não vou mudar. Fui estudar, e o Espírito Santo muda o sermão, muda o sermão, muda o sermão, até que eu disse: tá bom, vou mudar. Mas o Espírito Santo nem para dizer o outro tema. Por quê? Se ele diz, não prega sobre isso, pregue sobre o Salmo 23, ótimo. Ele só disse, muda o sermão. Gente, eu fiquei tão nervoso, porque eu vou pregar sobre o quê? Eu disse, e o tema? E não vinha. Eu cheguei até cometer o erro, mas eu fiz assim, vou fazer onde eu parar o prego. Não deu. E deu 6h30, 6h40, 7 horas, eu nervoso, e eu nada, eu vou pregar outro tema, eu mudo o sermão. Até que 1 hora, era 7h20, aí eu abri assim a Bíblia no Evangelho, e aí o olho bateu num texto que brilhou. Era aquela história onde a mulher Ciro Fenício, vocês lembram dessa história da mulher Ciro Fenício? Que o filho dela está possesso? Ela é estrangeira, ela chega para Jesus e diz assim: você pode cuidar do meu filho? Aí parece que Jesus é grosso com ela, mas diz assim: por que os cães estão aqui na mesa? Cães não comem na mesa. Aí ela disse: mas os cães comem das migalhas que caem. Eu não quero a refeição, eu só quero a migalha que você julgar que já é suficiente para mim. Aí Jesus, foi um teste de fé, olhou para ela e disse: não vi tamanha fé, vai, porque o teu filho já está livre. Amém?
E aí o demônio sai do menino quando Jesus dá ordem a ela, bem longe, ele nem chega aí, ele fala e o demônio já sai. Aí brilhou essa história e aí eu preguei sobre ela. E é essencialmente sobre isso. Aí eu fui lá, vamos abrir a Bíblia, o pessoal abriu. Olha, aqui a história e a Bíblia e a lição central. É isso. Não importa os nossos problemas, nós devemos ir a Jesus Cristo. Não importa o tamanho dos nossos problemas, as migalhas do poder de Cristo são suficientes para resolver tudo. E se o seu problema for espiritual, aí é que você precisa ir a Jesus, porque no mundo espiritual as coisas se resolvem espiritualmente. É a lição da Bíblia. Aí eu disse assim: sobre o poder do inimigo, apenas o poder de Cristo. Se você está atormentado pelo inimigo, vá a Jesus, que as migalhas do poder de Jesus são mais fortes do que todo o poder do inimigo. Só que eu fui pregando, aí eu lembro que o pessoal começou a murchar na cadeira, porque isso não é sermão para pegar para jovem, né? O pessoal não é. Mas eu preguei, foi o Espírito Santo que mandou. Eu lembro que o pastor até, aí eu terminei, eu preguei, acho que foi 20 minutos, geralmente um sermão de 50, mas eu achei o versículo faltando uns 5 minutos para começar. Eu tirei a lição, 20 minutos terminou. Aí no final, fiquei ali, o pessoal meio querendo falar comigo, o pastor nem veio cumprimentar, só deu um tchau, assim, meio sem graça, de longe. Aí eu fiquei assim, eu acho que o Espírito Santo falou comigo, eu fiquei ali, de repente chegou um rapaz, cabeludo. Eu disse assim: pastor, eu quero falar com você. Aí eu vi que ele não era dali, por quê? Porque ele me chamou de pastor, eu era estudante ainda. Aí a gente foi para um cantinho, aí ele disse: meu nome é Diogo, eu quero saber quem foi que te contou a minha história. Aí eu: que história? Nem te conheço. Eu disse: você não me conhece porque eu não sou pastor? Aí ninguém te falou nada? Eu: não. Aí ele começou a contar: sabe, pastor, eu estudo numa cidade aqui perto. Eu não acredito em Deus, já não acredito em nada, eu era ateu. Mas um dia desses de madrugada aí, eu estava na rua, chegou um homem me pedindo dinheiro, eu maltratei ele, eu estava com os amigos. E aí, eu maltratei, expulsei ele revirou os olhos, falou umas mandingas e disse assim: você vai ver. Eu, pastor, nem liguei, porque não acredito em Deus, já não acredito em nada disso. Mas aí, pastor, passou uns dias, eu comecei a me sentir mal, comecei a ter insônia. E aí, pastor, comecei a ouvir umas vozes, nada. Eu estava dormindo, eu ouvi alguém gritando, eu acordava com um grito. Estava dormindo, as luzes acendiam, apagavam, eu sentia assim, me puxando, assim, um tormento espiritual mesmo. Ele disse que não conseguia mais ficar em casa, e ele já estava sem dormir há 4 ou 5 dias. Ele estava adormecendo na faculdade, mas quando ele adormecia, ele começava a ouvir vozes, ele dormindo, aí ele não conseguia dormir. Ele começou a faltar aula e de repente ele foi para a faculdade, porque era o único lugar onde ele não conseguia ouvir tantas as vozes. Ele chegou descabelado, cheio de olheiras, porque ele não estava conseguindo dormir. E aí ele disse que uma das amigas dele era crente. E ele foi lá conversar com ela. E falou tudo aquilo para ela. Aí ela não sabia o que fazer, ela só disse assim: olha, Diogo, eu não sei o que fazer, mas hoje tem tudo na igreja, tu quer ir? Aí ele disse assim para mim: pastor, eu olhei no relógio, era 5h30. Aí eu: bom, o culto já está começando, então vamos. Quando ele falou assim, 5h30, aí eu me arrepiei todo. Por quê? Quando o Espírito conduziu ele para ir para a igreja, ou ele vai para a igreja, aí o Espírito Santo foi lá na escala. Quem é o pregador? É o Leandro. Aí o Espírito Santo foi lá no pregador e disse: muda o sermão. Aí ele disse: pastor, eu vim para cá e você pregou exatamente isso. Quer dizer que se eu orar e seguir Jesus, eu não vai acontecer mais nada comigo, eu vou conseguir dormir? Aí eu disse assim: vai, exatamente, eu entendi o que foi que Deus fez ao mudar o sermão. Eu disse assim: é isso mesmo. Aí ele: você pode orar por mim? Eu disse: posso.
Aí eu orei com ele. E depois de 15 dias, aquela foi a primeira noite que o Diogo dormiu e nunca mais ele ouviu as vozes. Amém? Amém. Essa experiência foi tão forte para ele que ele começou a estudar a Bíblia e se batizou. Amém. Perceba que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos experiências maravilhosas. Mas quando nós desobedecemos a voz de Deus, nós pecamos. A sexta palavra grega para o pecado é a palavra anomia, está em 1 João 3,4, significa transgressão da lei. Aqui é quando você fere um dos 10 mandamentos. A palavra agnoema está em Romanos 10,13, significa assim, rejeitar o conhecimento. Como assim, pastor? É assim, olha, não saber o que você deveria pelo tempo que você tem lendo a Bíblia na igreja. Pastor, continuei sem entender, calma, eu explico. Você tem 25 anos de adventismo. E aí a pessoa chega e diz assim, vem cá, Jesus vai voltar? É você, eu não sei. Ué, mas me explica algo aqui que mostra que Jesus vai voltar. Você, eu não sei. 25 anos na igreja e não consegue explicar a base da fé. Anos e anos na igreja estudando a Bíblia, estudando sobre profecia, estudando sobre o sábado, estudando sobre o santuário, estudando sobre Daniel, sobre o Apocalipse. E aí você deveria saber, porque você tem muito tempo lendo a Bíblia. E se você não sabe, a Bíblia diz que isso é pecado. Calma, pior. A palavra retema está em Romanos 11:12. Fraqueza onde devia haver força, escassez de plenitude. Eu deveria ser forte, mas sou fraco. Também é pecado. A nona palavra grega para pecado é a palavra poneria. Está em Mateus 7,19. Significa mau funcionamento ou maldade interior. É aquele pecado que Davi fala no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Ele já nasce com defeito de fábrica. Pois é. A Bíblia diz que isso é pecado, só por nós sermos pecadores. E a décima e última palavra grega para pecado está em Atos 25:10 e é a palavra adikia, significa injustiça, oprimir ou agravar. Ou seja, não importa a circunstância, mas se você está em uma situação superior a outra, não importa se é no emprego, na faculdade, na igreja, na rua, socialmente, culturalmente, financeiramente, não importa. Se você usa a sua posição de superioridade para oprimir ou agravar alguém que está abaixo de você, a Bíblia diz que isso é pecado. Pode ser na família, no emprego, na rua, não importa. Você está aqui em cima e você oprimiu ou foi injusto com alguém que está embaixo de você, a Bíblia diz que isso é pecado. Pastor, misericórdia, pastor, como é que eu vou me salvar? Porque eu marquei X aí nos 5. Não, pastor, pior fui eu que marquei nos 10. Como é que eu vou me salvar? É daqui que nós vamos tirar a resposta. Qual o tamanho do nosso Deus? Deus é do tamanho do seu poder. Diga amém por isso. Porque o mesmo poder de Deus que mantém o universo em seu funcionamento é empregado na minha e na sua salvação. É por isso que esse pecador que respira já está pecando. Como ele se salva? Isso é fruto do poder de Deus. E Deus é do tamanho do seu poder. Paulo aqui em Romanos 1,16, quando ele diz o que é evangelho? É o poder de Deus. Poder de Deus. Paulo usa a palavra dínamos. Que palavra é essa, dínamos? Existem várias palavras gregas para poder, mas dínamos é a palavra que tem a maior concentração de poder. É a palavra dínamos. Ela é uma palavra tão forte que um homem um dia inventou um artefato para explodir, um americano, para explodir montanhas, porque antes, quando estava construindo a ferrovia, tentando ligar leste-oeste aqui dos Estados Unidos, usava nitroglicerina líquida e é um explosivo que explodia com muita facilidade. Aí um homem chamado Alfred Nobel, ele conseguiu controlar a nitroglicerina e inventou um artefato que é um explosivo sólido que explode na hora que ele quer. Quando ele foi batizar a invenção dele, ele foi na palavra grega que tem a maior concentração de poder, dínamos. E aí ele batizou a invenção dele de dinamite.
Ele ganhou tanto dinheiro que até hoje os resquícios de sua fortuna premiam com $1 milhão cada pessoa que ganha um prêmio Nobel, porque como usaram a invenção dele para matar pessoas e causar sofrimento, ele decidiu empregar a fortuna dele na área do conhecimento humano, que promovesse paz e progresso para as pessoas. O que é o Evangelho? O Evangelho é a dinamite de Deus para explodir o pecado e as suas consequências. Portanto, filho e filha de Deus, quando perguntarem para você se você foi alcançado pelo Evangelho, diga que sim, e não se envergonhe dele, porque foi o Evangelho que lhe deu o poder para sair da perdição e ser salvo por Jesus Cristo. Diga amém. Amém. É o Evangelho que dá poder para o homem violento se tornar um homem amoroso dentro de casa. Como você explica, sem razão nenhuma, um homem viciado em drogas abandonar a droga só porque conheceu Cristo? É inexplicável. Inexplicável aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é o Evangelho com todo o seu poder transformador. O que é Evangelho? É o poder de Deus para acabar com o pecado e com as suas consequências. Não há ninguém no mundo que não consiga experimentar a salvação. Não há ninguém nesse mundo que não consiga desfrutar do perdão que é oferecido gratuitamente pelo Senhor através do Evangelho. O que eu devo fazer então? É não olhar para mim, não olhar para o meu interior, é apenas olhar para Cristo. Porque quando eu olho para mim, eu não vejo possibilidade de me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo possibilidade de me perder. Cristo veio buscar e salvar o perdido, e nós fomos achados por Ele. Essa é a boa notícia que nós devemos espalhar. O que é Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quantos são aqueles que hoje querem dizer assim: pastor, eu quero experimentar esse Evangelho que vai me dar força, que vai me dar poder para abandonar o pecado e para pagar, extirpar, aniquilar, eliminar as consequências do pecado na minha vida. Quantos querem dizer isso? Levante a mão. Não só levante a mão, mas fique em pé. Fique em pé. Abraça quem está do seu lado, abraça quem está do seu lado. Fica abraçado que a gente vai orar. E eu não sei se esse sermão foi para você. Não sei. Porque eu nem sabia algumas semanas atrás que eu ia pregar aqui. Eu nem sabia o tema até me perguntarem 3 dias atrás. Que eu vou pregar até aqui, né? Eita, é verdade. Qual é o tema? Então eu vou pregar sobre o que eu estou estudando. Mas eu acredito muito no que Deus pode fazer. Até mesmo em encontros simples, em coisas que a gente age desapercebido. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma semana de oração. Eu estava em São Paulo estudando, e eu ia com a Rebeca. Todos os dias eu viajava 70 quilômetros, todo dia numa igreja, e eu fazia o sermão para pregar para 20 pessoas na igreja do internato. Eu ia todo dia lá pregar e voltava. Até que na quinta-feira, uma irmã pediu para falar comigo, disse assim: pastor, eu e meu marido, a gente tem um testemunho. Aí, o que aconteceu? Aí ela disse assim: pastor, ontem eu tentei suicídio. Meu marido me encontrou, e no desespero ali, sem saber o que fazer, a gente foi para a igreja. Eu cheguei chorando, aí eu vi. Ei, pastor, você pregou o sermão, foi sobre a mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. Aí ela ouviu, ela disse assim: pastor, eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Eu e meu marido, a gente se perdoou. E pastor, assim, hoje eu me sinto curado. Hoje eu amo a minha vida. Eu sinto, pastor, que
não tenho mais depressão. Eu quero agradecer porque ontem tinha tão pouquinha gente na igreja, mas aquele sermão foi para mim. Aí eu disse assim: e se tivesse só você, teria valido a pena. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele destrói o pecado e as consequências dele. Eu tenho certeza que tem alguém que precisava ouvir isso hoje. Foi Deus que pediu para eu falar para você. O Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação. Vamos orar? Grande Deus, obrigado porque o Senhor tem revelado sua vontade através do Evangelho. Que o Senhor nos transforme e nos dê cada vez mais a habilidade de ouvir a tua voz e atendê-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco hoje, e que nós possamos cada vez mais desfrutar desse poder que nos salva e nos transforma. Te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Desejo um feliz assento de sábado a quem está do seu lado. Que Deus esteja com todos vocês. Aqueles que quiserem sair, podem usar essa porta aqui. Está chovendo, irmãos.